Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Faça Algo. Estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da SRTV na cidade de Pedreira, para levar o nosso programa até você e até a sua família. Hoje um programa muito especial. Temos aqui uma presença ilustre do Dr. Paulo César Braga. Doutor, queria agradecer a sua presença, a sua visita, importante para a gente. Sou eu que O que o Dr. Paulo vai falar hoje para a gente aqui? Ele vai falar um pouquinho de direito constitucional, vai falar deste período eleitoral que nós estamos vivendo. Nosso programa que tem a reprise aos sábados e aos domingos. Talvez você esteja assistindo agora o nosso programa no domingo e vai indo conferir o seu voto lá. Então vá conferir com consciência. Durante o programa a gente vai estar falando disso com o doutor e professor Paulo César Braga. Ele é especialista em Direito Público e professor de Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado. Ele também é secretário-geral da subseção aqui de Campinas da OAB, dá aula em diversas universidades. Então eu queria que você já mandasse a sua pergunta, participe com a gente, 3893-3540, 3893-3540, liga para cá, você vai estar mandando a sua pergunta e vai estar participando dos nossos sorteios. Temos vários sorteios hoje, almoço, temos lanches especiais lá no Castelinho, aromatizador de ambientes da Ecoville. Então agradecer aos nossos parceiros aí, que estão sempre com a gente aqui, participando do nosso programa, tá bom? Ah, é chuleta, legal, é uma chuleta especial só às quartas-feiras, tá? Acompanha arroz, salada, lá tem um purezinho lá, para 2 pessoas, tá bom? Sem bebida, bebidas à parte, mas é uma gentileza lá do Castelinho lá, queria dar um abraço para a Lourdes, para o Beto, que acompanha o nosso programa, e todo o pessoal lá também do Bar e Restaurante Machados Pinhé, tá bom? E a Fernanda da Ecoville também. Vamos mandar os abraços aqui para a Terezinha lá do Corcovado, que acompanha o nosso programa, obrigado, viu, Terezinha? A Vera e a Lúcia Bagatin, na cidade de Amparo, obrigado, viu, Vera, pela sua audiência. Em seu nome eu quero agradecer todos que nos acompanham na cidade de Amparo. Para Isabel Cristina do Triunfo. E um abraço, doutor, para quem quer abraço, me ajuda nesse. Um abraço é para o nosso querido Flávio Paceta. Flávio Paceta, nosso diretor lá da FAGE. O Fabrício Rosa, que é coordenador do curso de Direito. Perfeito. E um abraço especial do nosso programa para o Cezão, viu, Cezão? Cezão. É professor, é aluno aqui do nosso professor. Aluno e amigo, um excelente aluno, aliás. Já esteve aqui, viu, professor? Ah, já esteve ótimo. aqui, ele é da Ordem de Moleio, um menino espetacular. Sim, Cezão, um abraço, viu? Obrigado pela sua audiência. Manda uma pergunta para o professor aqui, que a gente vai ter prazer em estar fazendo no intervalo, tá bom? Se quiser hoje mandar também no meu WhatsApp, tá aqui em cima da mesa, 99903... Não é esse não, esse aí é o WhatsApp do programa que ainda não voltou, né? 99903-4545, ainda não voltou, semana que vem vai estar de volta, tá bom? Mas o meu é 99684-7616, 99684-7616, além do telefone aqui da SRTV, 3893-3540. É isso, doutor? É isso. Queria deixar mais um recadinho aí, Ricardo. Nos próximos dias aí será inaugurado aqui na cidade de Pedreira, deve estar no ponto aí, a Bela Padoca, nome bem bacana, sugestivo aí, ó. Bela Padoca, Pães e Companhia. É um novo conceito em padaria na cidade de Pedreira, né, que vai ser inaugurada em breve. Ela fica ali no Balão da Cobra, né? Quem é da cidade de Pedreira aqui sabe que é na Vila São José ali, Rua José Teodoro Alvarenga 181, tá? Então em breve a gente vai estar anunciando, acho que ele vai estar vindo aqui, né, Ricardo? Semana que vem, que é o William e a Larissa, para dar uma palavrinha com vocês, explicar qual vai ser o conceito, como é que vai ser essa Bela Padoca aí, que é mais uma opção que nós teremos aqui na nossa cidade, aqui em padaria, um conceito especial que eles estão trazendo lá de Campinas. Os dois têm uma larga experiência na cidade de Campinas nessa área. Tá bom? Tem mais recado aí? Tem o pessoal da corrida? Posso falar na volta? Fala agora. Vamos falar? Vamos falar assim, a gente vai direto depois. Eu queria... Senta aí, doutor. Senta aí, toma uma aguinha aí. Nós queríamos dar os parabéns à equipe da SRTV e também aqui do Faça Algo. Quero dar os parabéns ao pessoal aí que esteve lá, né, na 15ª Maratona de Revezamento Ayrton Senna. Só de correr sobre a bandeira do Ayrton Senna, eu tenho certeza que foi um momento especial para vocês, né? Não só para vocês, mas todos que participaram também. Foi o Racing Day. A equipe do Octeto, é isso? Tá? Essa daí, ela foi a 3ª colocada. Ela é composta pela Maria Salomé Borges, a Maria Célia dos Santos, a Celinha lá da Prefeitura, Ana Paula Belotto, Andréa Policarpo, também a nossa colega lá da Prefeitura, a Ellen Cristina Artem, a Aline Cristina Vitorino, a Tânia Giomo, né? E a Elaine Cristina de Souza. Elas fizeram em 4 horas e 9 minutos, gente.
Então não é brincadeira não. Então de parabéns, tem os nossos reconhecimentos aqui do nosso programa SRTV, com certeza do Howard também, da NG Esportes. E nós tivemos também uma outra equipe nossa que ficou em segunda colocada, é isso? A Silvana Dantas Almeida e a Sueli Silva, que é da Companhia do Corpo, e a Marisa Dorta e a Angélica Dorta, que é da equipe Ninja lá de Amparo, tá? Todas representaram a equipe Team Runners do Santa Sofia, que é cidade de Pedreira. Então, os parabéns aí para as duas equipes aí, né? Que conseguiram excelentes resultados, e não só os resultados, mas também ter participado desta maratona lá, que homenageia o Ayrton Senna. Foi muito especial, foi realizado lá no Autódromo de Interlagos, é isso? Lá em São Paulo, né? Muito bacana, a gente está muito feliz, parabéns aí às equipes que se sagraram aí, segunda e terceira colocada. Continue firme aí, pessoal. Olha lá, uma foto bacana aí, Seninha lá, muito bacana. Gente, parabéns, ó, 15ª Maratona Ayrton Senna. Tá bom? Vamos para o nosso primeiro apoio cultural e na volta um bate-papo. Você que está chegando agora, manda sua pergunta, liga para cá, 3893-3540. Pode mandar hoje no meu WhatsApp também, 99684-7616, 99684-7616. Nós estamos recebendo aqui o doutor, professor Paulo César Braga. Ele é especialista em Direito Público e professor de Direito Constitucional e Teoria Geral do Estado. Tá? Ele dá aula em diversas universidades, entre elas a Unifage, a quem eu mando um grande abraço lá, o Flávio Paceta. Tá bom? Voltamos já. Bar e Restaurante Pinhé, onde você tem um cardápio variado de segunda a sábado, agora com self-service a R$ 16,90 por pessoa, em um ambiente familiar. Temos também marmitex e prato feito. Disque Marmitex 3893-3128. Bar e Restaurante Pinhé, Rua Cananéia, número 310 do Jardim Triunfo. Quem diz que a sorte não sorri para todos? Lotérica Tradição. Aqui todo mundo ganha. Na Lotérica Tradição você encontra modernas instalações, ambientes climatizados e diversos tipos de serviços. Recebimentos de contas, boletos, saques, depósitos e jogos. Lotérica Tradição. Jardim Triunfo em Pedreiras. Telefone 19 3893 5877. Atendemos também Lotérica Camilo da Sorte 1, Rua Antônio Pedro, no centro. Telefone 19 3893 3252. Venha contar com a sorte. Precisando de quem entende de óculos de verdade? De um lugar onde você encontra grandes marcas, ótimos preços e facilidades na hora de pagar? Você precisa da Ótica Elis. Mas ficou difícil ir até uma de nossas lojas? Não tem problema. Acesse óticaelis.com.br, escolha o modelo e receba no conforto do seu lar. E se precisar de um reparo, aqui você encontra profissionais treinados para realizar esses ajustes. Venha nos visitar. Ótica Elis, uma visão mais à frente. Estamos de volta com o nosso programa Faça Algo, hoje ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da SRTV na cidade de Pedreira. Queria agradecer a todos que acompanham o nosso programa, que compartilham no Facebook, no YouTube também. É sempre um prazer estar aqui às terças-feiras, principalmente hoje, quando nós temos a oportunidade de conversar com o doutor e professor Paulo César Braga. Doutor, muito obrigado. Imagina. Mais uma vez a sua presença, né? Eu que agradeço. Ele demorou bastante, viu, para aceitar o nosso convite, né, doutor? Quanto foi? 3 segundos. Acho que 3 segundos, um pouco menos. Vamos lá na TV fazer um programa para a gente falar um pouquinho sobre direito eleitoral, constitucional? Sim. Então foi bem rápido. Queria agradecer imensamente ao Flávio pela indicação, ao Dr. Fabrício lá da Unifage também. Sim. E fizemos mais um amigo hoje, com certeza. Isso é o mais importante. Né? Aumentamos a família do Faça Algo. É isso que é o mais importante. Fala um pouquinho do senhor para a gente, para quem está em casa conhecer, para a gente entrar nos nossos assuntos aqui. Tem um monte de pergunta aqui já. Bom, eu sou um curioso do direito, né? Eu sou advogado em Campinas e também secretário geral da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Campinas. Lá também eu acumulo atualmente a Comissão de Direitos Humanos e sou aí um curioso nessa área do direito público, principalmente do direito constitucional, da teoria geral do Estado, e procuro aí, né, nesse tempo de magistério, estou mais ou menos uns 12, 13 anos no magistério,
Mas, acima de tudo, César, eu digo aos alunos, é muito mais do que ensinar, né? Eu aprendo com os alunos, muito mais do que posso ensiná-los. Quais são as universidades? As amizades, né? Claro, então, inclusive até um aluno seu já ligou para cá, o Cezão, né? Pois é, e assim no Unisal, Unifage, na Rede Anhanguera, no Unitá Pro Ordem, onde a gente passa, a gente procura fazer amizade. Eu acho que esse é o caminho. Bacana, bacana. O que o advogado que atua na área de direito público e constitucional faz? Só para quem está em casa, né? Conhecer um pouquinho melhor essa profissão, essa maravilhosa profissão, né? Pois é. Quem atua nessa área de direito constitucional é muito interligado a essas questões que envolvem a administração pública. Mas não só isso, né? Também essas questões relacionadas aos direitos individuais de uma forma mais coletiva, né? Quando o interesse não é só um interesse individual, mas um interesse coletivo, um interesse social, né? Mas a ênfase são questões que envolvem essa relação do Estado com os administrados, né? Então, onde tem o Estado envolvido, está aí o advogado que atua em direito público. O senhor atua em toda a região? Em toda a região, em todo o Estado, às vezes fora do Estado de São Paulo também, um pouco de atuação em Brasília, também no Rio, em Goiânia. Tá bom. Na área constitucional, quando nós postamos que o senhor viria aí nas mídias sociais, algumas perguntas vieram, nós demos uma compilada aqui, e 2 ou 3 perguntas, o Luiz Fernando, o Cláudio, aqui de Pedreira, o Gilberto, da cidade de Jaguariúna, a Maria Helena, da cidade de Amparo. Basicamente, sintetizando as perguntas deles, foi sobre o Pacto Federativo, né? Então nós exemplificamos aqui 3 estados, né, de norte a sul, que é o Piauí, que tem 3,5 milhões de habitantes, ele tem 3 senadores. Sim. Só para quem está em casa entender um pouquinho o que nós estamos falando, né? Nós temos São Paulo, são 45 milhões de habitantes aproximadamente, nós temos 3 senadores. E nós temos o Rio Grande do Sul, 11 milhões e meio, quase 12 milhões de habitantes, e também tem 3 senadores. Por que nós estamos falando isso? Vai estar discutindo com o doutor aqui qual é a representatividade que a quantidade de eleitores tem, habitantes e eleitores, sendo que os 3 estados têm a mesma quantidade de senadores. O que o senhor acha disso? Já que esse pacto federativo foi feito em 1891, na Constituição de 1891. Vocês imaginem 1891 foi determinado isso, que cada estado teria 3 senadores, né? Seja ele, vamos imaginar, São Paulo tem 645 municípios, né? Rio Grande do Sul tem 490 e Piauí 224. Então, como é que representa bem, sendo que cada estado tem 3 senadores, doutor? Bom, essa questão, César, do Pacto Federativo é algo que se tem vindo à discussão diariamente, por vários motivos, né? A questão da representatividade, a questão da distribuição de renda, a questão da carga tributária, isso é bem amplo. O que sempre se diz é o seguinte: não, a representação popular se dá na Câmara dos Deputados e aí a eleição para deputado federal varia o número de cadeiras conforme o número de habitantes daquele estado. O estado de São Paulo tem o maior número de cadeiras. Por exemplo, né? São Paulo tem 70, falando nisso que o senhor está falando, 70 deputados federais nós temos, o Piauí tem 10 e o Rio Grande do Sul tem 31. Então, assim, de acordo com o tamanho do estado, os deputados federais proporcionalmente estão bem representados. Mas por que os senadores não são assim? Porque a ideia é a seguinte: independentemente da dimensão geográfica, territorial e do número de habitantes, o Senado representa constitucionalmente, e sempre foi assim, isso também não é do direito brasileiro, mas desde a origem, que representa os estados. Então não haveria o porquê um estado, em nome até de uma isonomia, um estado ter uma representação diferente de outro estado. Então todos os estados têm a mesma valia, a mesma importância dentro da República, então o número de representação também deve ser idêntico, 3, né? Incluído o Distrito Federal. Essa é a ideia, mas essa ideia, no meu modo de ver, precisa ser revista. E de igual modo também os encargos que decorrem do Pacto Federativo. Por exemplo, você tem a União, você tem o Estado,
os estados e os municípios. Hoje a maior tarefa, e você sabe bem disso, que está na administração, os municípios têm um encargo muito grande, uma responsabilidade muito grande com saúde, com educação, com segurança, mas tem uma carga pequena, uma participação pequena dos recursos. Pequena nos recursos públicos, e a União é que detém lá a chave dos cofres, né, e tem a maior parte dos recursos. Isso também decorre do Pacto Federativo, também precisa ser visto. Então, essa questão da representação, será que nós temos que manter isso? Ou teríamos que redesenhar isso? A meu ver, isso precisa ser revisto. Uma outra questão, né, que até deixa a gente intrigado, falar a verdade para o senhor. Por que os mandatos de deputados estaduais, prefeitos, deputados federais, governador do estado, né, presidente da República tem 4 anos e o senador tem 8 anos? É uma coisa assim, não dá para entender um negócio desse. E vou mais além. E por que senador, deputado federal, viu, amigos, vocês estão acompanhando a gente? Uma aulinha hoje de política, já que a gente está aí próximo das eleições e hoje a reprise no dia da eleição. Deputado federal, estadual e senador, se estiver dentro do mandato, pode disputar um outro mandato executivo, se perder, volta. Por exemplo, nós temos vários candidatos a vice-presidentes aí, sim, que são senadoras da República. Sim. Se ganhar a eleição, vai tomar conta do país. Se perder a eleição, volta para o Senado para cumprir mais 4 anos. Por que acontece isso, doutor? Bom, duas questões, César, 2 pontos. Né? A primeira é a questão do mandato de 8 anos. Né? E aí é importante também, talvez, esclarecer ao pessoal de casa que há uma alternância. Cada estado tem 3 senadores, então elege 2, nas próximas eleições 1, depois 2 e assim de forma alternada. E esses 8 anos é justamente para que não haja a coincidência se forme uma coincidência de 10 e haja sempre uma oxigenação, sempre ideias novas no Senado. Eu acho que nós teríamos um outro meio de fazer isso, de se manter um Senado sempre inovado, com ideias diferentes, mas sem um mandato de 8 anos. A Transparência, vários órgãos da sociedade, inclusive o Transparência Brasil, enfim, vários estudiosos entendem que nós precisaríamos tomar 2 atitudes no Brasil para ele começar a mudar. Independente de quem vai ser presidente, governador. Nós precisaríamos unificar as eleições. Sim, né? Sim, então, nós não teríamos mais eleições a cada 2, 3, 4 anos, 2. Agora aqui, daqui a pouco tem prefeito, tem deputado, né? Sem dúvida. Então eles entendem que nós poderíamos unificar as eleições, um mandato de 5 anos para todos os níveis, ao mesmo tempo. Então você quer ser candidato a prefeito, vai ser prefeito. Quer ser candidato a deputado, vai ser deputado. Presidente, governador e senador. Sim. Eu acho que, como o senhor falou, isso daria oxigenação para a política. Isso permitiria que novas pessoas pudessem entrar. O senhor não acha? Eu concordo. E veja você que um senador ele tem um mandato de 8 anos. Ao término dos 8 anos, nada impede que ele seja novamente candidato. E ele venha a ser eleito. São mais 8 anos. Já se foram 16. E novamente ele se reelege. São 24 anos. Teríamos que ter talvez também uma cláusula de barreira que viesse a impedir esse número desenfreado de reeleições. Acho que uma reeleição seria ideal. Tá indo bem? Uma reeleição. Mais do que isso, doutor Paulo é muito bom. Tá bom, vai cuidar da vida dele, do escritório dele, das coisas dele. Daqui 5 anos ele volta e coloca o nome dele à disposição novamente. Isso seria. Isso é saudável para a democracia. É saudável para o próprio político, no meu ponto de vista. O senhor acredita em mudança nesse aspecto? Eu acho difícil a mudança nesse aspecto diante do quadro político que nós temos. Os parlamentares de hoje, que nos representam no Congresso Nacional, não têm interesse nessa mudança. Então eu não vejo uma mudança em um período de tempo curto. Talvez por um futuro, mas com isso eu penso que a democracia vai se desgastando cada dia mais, como nós estamos aí percebendo, verificando, lamentavelmente, na democracia brasileira. Tá bom. Outro ponto importante da sua vinda aqui é que nós estamos comemorando agora, meus amigos, né, os mais antigos como eu, né? Eu como também. O Ricardo também, que é antigo aqui da TV, né? Nós estamos comemorando 30 anos da nossa Constituição. Ela foi promulgada dia 5 de outubro
de 1988. Eu ainda antes de começar o programa conversava com o doutor, que eu estava na faculdade em 89, quando nós discutimos a nossa Constituição, né, a nossa nova Constituição, que estava fresquinha. E tem um dado interessante que eu queria que o senhor falasse sobre isso. Em 1988, dos 512 deputados e 81 senadores, somente 26 eram mulheres, só. 26 eram mulheres, sendo que nenhuma votou, estava na promulgação no Senado, quando foi promulgada a Constituição de 88. Hoje, dos 512 deputados e 81 senadores, nós temos 12 mulheres senadoras e 51 deputadas mulheres. Então, são quase 11% da bancada. O senhor acha que essa quantidade evoluiu na medida que nós precisamos da sensibilidade das mulheres fazendo parte da política? A meu sentir, evoluiu, mas ainda é pouco, né? Ainda é pouco. As mulheres vêm a cada dia conquistando, né, o seu espaço na democracia, na política, aí de resto em todas as esferas de poder, no legislativo também, no judiciário, mas eu acho que ainda é preciso uma representação ainda maior, né, das mulheres, uma participação ainda maior. A Constituição, a evolução da Constituição, a evolução da democracia está seguindo nesse sentido, né? Mas também eu não vou condenar o passado, né? É assim, a história vai nos conduzindo a uma evolução, deve ser assim. Em 88, a representação era ínfima. Nós agora, em 2018, temos uma representação maior, mais significativa. Basta ver, inclusive, quantas mulheres são candidatas a vice-governadora, na vice-presidência, né? E acho que a tendência é essa. E tem que mesmo ser assim, a mulher conquistar um pouco mais de espaço na vida política. Isso é também saudável para a sociedade brasileira. O senhor acha que nesses 30 anos a gente já mereceria uma mexida na nossa Constituição, vamos dizer dessa forma, né? Porque nós temos aí aproximadamente 250 artigos, né? Mais de 80 apontamentos, vamos dizer assim, né? Temos muita coisa aí, acho que 110 ou 115 sem regulamentação. Os artigos, né? O senhor é um constitucionalista. O senhor acha que mereceria uma mexida em alguns itens da nossa Constituição? Veja o seguinte, César, nós temos que ter a vontade de cumprir a Constituição, né? Esse é o primeiro ponto. Nós temos que acreditar na Constituição e a vontade de cumprir a Constituição. Isso é uma consciência de todos nós. É do político, é do cidadão, é dos membros dos poderes de modo geral. E eu tenho uma opinião pessoal, eu sou manifestamente contra uma nova Constituinte. Eu acho que nós não podemos perder, jogar a escanteio esse capital político que a Constituição de 88 conseguiu capitanear. Com todas as suas dificuldades, foi a Constituição de 88 que nos conduziu no maior período da democracia brasileira. São 30 anos, né, de Constituição. Então, eu sou contra uma Constituinte, mas sou a favor de uma alteração através de emenda à Constituição em alguns pontos importantes. Mas também temos que ter cuidado, porque nós já temos aí 100 emendas à Constituição. Daqui a pouco você tem... a Constituição não pode sofrer diuturnamente essas alterações. Nós precisamos ter agora um grande pacto, fazer as alterações necessárias, mas para manter essa Constituição de 88 viva e presente na vida das pessoas. A grande questão no Brasil, no meu modo de enxergar, é que a Constituição se tornou muito distante da realidade brasileira. Muito distante. Por quê? A falta de vontade de cumprir a Constituição quase que a levou ao descrédito. As pessoas, hoje, a grande massa da sociedade, pouco acredita na Constituição. Então nós precisamos fazer uma mudança na Constituição para trazê-la novamente ao seu lugar, para ela cumprir o seu papel. Mas sou contra uma reforma, uma constituinte, sou contra uma nova Constituição. Uma reforma dentro do Congresso Nacional, né? Não por decreto, não. De forma reforma democrática, através de emenda dentro do Parlamento, que é o lugar em que efetivamente essas questões devem ser
lá discutidas, solucionadas. Outro assunto que mandaram para a gente aqui, várias perguntas também, é com relação ao artigo 1º, item 5º, fala do pluralismo político, né? Então, que nós temos que respeitar. Entretanto, hoje nós temos 35 partidos no Brasil. 35 partidos. O que o senhor acha disso? Fazendo um parâmetro, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem 2 partidos representados pelos republicanos e os democratas, né? E nós temos 35 partidos no Brasil. O que o senhor acha disso? O Brasil precisa passar urgentemente, César, por uma reforma política. Né? Passou da hora de uma reforma política e a crise política é o testemunho disso. 35 partidos, em tese, significa 35 ideologias diferentes. Não existe É isso. impossível. É né? impossível. Em nenhum lugar, em nenhuma sociedade civilizada do mundo, você consegue ter 35 ideologias diferentes. É impossível. A reforma política é uma questão de sobrevivência da democracia brasileira. Os Estados Unidos têm 2 partidos. Se você fizer uma pesquisa no mundo, talvez você não encontre um país como o Brasil com 35 partidos. São 35 ideologias, e se você fizer uma leitura dos estatutos, pouco muda. Pouco muda. Então você vê que, na verdade, o que há é uma rifa de espaço político, lamentavelmente. Fundo partidário, tempo de televisão. É isso que está... E acaba servindo de barganha. Né? Então, eu fundo partidário, eu tempo de televisão, e ideologia política mesmo não há nenhuma. Outra pergunta que veio aqui, essa é do G, doutor, seu colega de profissão, o doutor... o G Piccolomini, nosso querido amigo. Sabe-se que o nosso STF tem por obrigação ser o guardião da Constituição. Na sua opinião, o STF está cumprindo esse papel? Fez 2. E cá entre nós, doutor, ultimamente o STF tem, de certa forma, interferido muito, até no legislativo. O que o senhor acha disso? Bom, G Piccolomini. G Piccolomini, doutor. G Piccolomini, então já fica aí, meu abraço e obrigado aí pelas perguntas. César, eu penso o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem, apesar com uma ou outra carência, cumprido o seu papel de zelar pela Constituição, com todas as dificuldades internas, inclusive do Supremo Tribunal Federal e divergências de um ou outro ministro. Quanto à questão da intervenção do Supremo Tribunal Federal, ou seja, essa questão que cada dia se discute, se o Supremo não está intervindo nos demais poderes. Aí eu concordo. O Supremo Tribunal Federal tem, no mais das vezes, desempenhado uma tarefa que não lhe cabe. Não lhe cabe administrar e não lhe cabe legislar. Né? Não lhe cabe isso. Mas se tem verificado isso todos os dias no Supremo Tribunal. Mas o porquê? Porque o Executivo e o Legislativo permitiram que o Supremo Tribunal tomasse esse lugar, um lugar que não é dele. O senhor acha que foi um pouco de omissão? Omissão. O Supremo Tribunal Federal está legislando e está administrando porque houve uma omissão tanto do Legislativo como do Executivo em cumprir o seu papel. O Executivo esqueceu de cumprir o seu papel. O Legislativo esqueceu de cumprir o seu papel. O Judiciário se ocupou desses espaços vazios e passou a desempenhar uma tarefa que não lhe cabe, fazendo às vezes de legislador e às vezes de administrador. E isso é péssimo para a democracia. É péssimo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que o século XXI, no meu modo de ver, é o século dos juízes. É o século do judiciário. Por conta de toda a história. Né? A omissão do legislativo, a omissão do executivo. E no passado, esses poderes tiveram também o seu tempo de reinado. E o judiciário, verificando e percebendo essa lacuna de poder, foi se ocupando. E hoje o Supremo Tribunal Federal legisla e adota também políticas públicas, tarefas
que, em tese, são atribuições do executivo, do prefeito, do governador e do presidente da República. Perfeito. Baseado nessa sua colocação, eu vou emendar já a pergunta do senhor João Antônio, do Jardim Silmar, ali de Amparo. Né? Queria agradecer ao senhor João que acompanha a gente. Recentemente, em uma audiência pública no STF, foi discutido sobre a descriminalização do aborto. No caso, sabemos que a nossa Constituição garante o direito à vida conforme o artigo 5º, né? Entre outros. Esse conflito de normas entre a liberdade de cada indivíduo e o direito à vida, qual deve prevalecer? O que o senhor acha dessa discussão que o STF promoveu aí sobre o aborto? Bom, a ministra relatora é a ministra Rosa Weber e acertadamente convocou várias audiências públicas ouvindo a sociedade. Então isso é um ponto muito positivo. Qual direito é bom? Os dois. O direito à vida, o direito à liberdade da mulher. Eu tenho uma opinião pessoal. Eu sou manifestamente contra o aborto. Isso é uma opinião minha, pessoal. Somente nos casos em que a lei permite. Né? Somente nos casos que a lei permite, que são esses casos de violência decorrente de violência sexual, mas a interrupção da gravidez, a maneira que se pretende, eu tenho uma visão, respeito as visões de modo contrário. Porque a questão é o seguinte, é de eleição. Qual é o bom direito? Bom, quem defende o aborto vai dizer que é a liberdade da mulher. Quem defende a vida vai dizer que é o direito à vida. Se você fizer uma verificação histórica do país, do Brasil e da própria cultura brasileira, deveria haver uma preferência, abre aspas, né, pela vida. Né? Os nossos irmãos argentinos acabaram de, há pouco tempo agora, conferiram aí o direito à vida. Né? O direito à vida. Eu acho que a questão até não é religiosa, não é ideológica. Eu acho que existem tantos meios de você, né, evitar uma gravidez indesejada. Contraceptivos, né? Tem muitos meios, né? Sim. Em que acho que não se faz necessário esse tipo de intervenção, né? E já, César, se me permite, já nesse contexto nós temos que também pensar o seguinte: muitas vezes nós damos um passo no direito, um passo na política, e a vida poucas vezes nos dá a oportunidade de consertar um erro. Nós, se eventualmente for a vontade do povo brasileiro, se for a vontade do Congresso Nacional, se for a orientação do Supremo Tribunal, no sentido de autorizar o aborto da maneira que se propõe, pode ser que estejamos dando um passo que não seja possível amanhã voltar atrás. E muitas vezes isso pode custar muito caro para a sociedade. Então, eu acho que isso é uma questão que também não deveria ser resolvida no Supremo, mas deveria ser resolvida lá no Congresso Nacional, que é efetivamente o ambiente em que essas questões devem ser debatidas. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal. Teoricamente e na prática, são 512 deputados eleitos. Eu sempre gosto de ouvir, Ricardo, tem alguém que fala aí que o deputado não chega em Brasília sozinho, né? Chega lá eleito. Ele foi conferido a ele uma quantidade de votos suficiente para ele ocupar uma cadeira lá na Câmara dos Deputados. E os senadores da mesma forma, enfim. Então, com 512 deputados e 81 senadores representando o Brasil inteiro, eu acho que nada melhor do que lá essa discussão, porque eles representam a vontade da população. Sim, né? eu também tenho essa visão. O Congresso Nacional é o palco competente para essa discussão. Essa discussão não pode ser, a meu ver, levada e deixada a cargo do Judiciário. Eu vou chamar, falando da vida, na volta eu quero a sua opinião sobre a pena de morte, tá? Mas na volta, tá? Hoje nós estamos tendo o prazer aqui de receber aqui o doutor e professor Paulo César Braga. Ele é especialista em Direito Público, professor de Direito Constitucional, está nos brindando aqui com a sua presença aqui. É professor de inúmeras universidades da nossa região, então a gente agradece demais a presença dele, né? Tem um abraço aqui da dona Tereza da Silva, mora ali no Morro de Marim, Pedreira. Obrigado, viu, dona Tereza, pela sua audiência. Manda um abraço para o doutor Paulo, para a Natália, para a Paula, para todo mundo que está acompanhando. E ela pede para a gente mandar um beijo aqui especial para a Sandra, ó.
Um beijo para a Sandra do Bela Vista, lá da Bela Vista, tá bom? E também os parabéns para o Rodrigo Padula, que faz aniversário amanhã, quarta-feira, ok? Parabéns, viu, Rodrigo? Deus te abençoe sempre. Vamos para o nosso segundo apoio cultural aí, e na volta continuaremos esse bate-papo aqui. Manda sua pergunta aí, tirar sua dúvida aqui com o doutor sobre questões de direito eleitoral, questões constitucionais, enfim, aquilo que você tiver de dúvidas aí. Voltamos já. Bar e Restaurante Pinhé, onde você tem um cardápio variado de segunda a sábado, agora com self-service a R$ 16,90 por pessoa, em um ambiente familiar. Temos também marmitex e prato feito. Disque Marmitex 3893-3128. Bar e Restaurante Pinhé, Rua Cananéia, número 310 do Jardim Triunfo. Quem diz que a sorte não sorri para todos? Lotérica Tradição. Aqui todo mundo ganha. Na Lotérica Tradição você encontra modernas instalações, ambientes climatizados e diversos tipos de serviços. Recebimentos de contas, boletos, saques, depósitos e jogos. Lotérica Tradição. Jardim Triunfo em Pedreiras. Telefone 19 3893 5877. Atendemos também Lotérica Camelo da Sorte 1, Rua Antônio Pedro, no centro. Telefone 19 3893 3252. Venha contar com a sorte. Bar e Restaurante Pinhé, onde você tem um cardápio variado de segunda a sábado, agora com self-service a R$ 16,90 por pessoa, em um ambiente familiar. Temos também marmitex e prato feito. Disque Marmitex 3893-3128. Bar e Restaurante Pinhé, Rua Cananéia, número 310 do Jardim Triunfo. Estamos de volta no nosso programa Faça Algo ao Vivo. Vamos falar agora do nosso patrocinador, nosso parceiro, a Ecoville. Se você precisa de produtos para limpar a sua casa, a sua empresa, o seu lar, o seu canil, enfim, tudo que você precisa, você encontra na Ecoville. A Ecoville fica aqui na cidade de Pedreira, na rua Dr. Silvio da Guiar Maia, número 690. Anota o numerinho aí, você liga para lá para tirar alguma dúvida e fazer uma perguntinha lá para a Fernanda lá. 99685-9231. A Ecoville tem a linha completa para a limpeza da sua casa, da sua empresa, do seu comércio, enfim, tudo que você precisar. Hoje a gente quer destacar esse produto aqui, ó. Ele é um desengraxante, tá? É um desengraxante e você também tem o desengraxante aqui para caixa de gordura. Quem que não tem uma caixa de gordura em casa, Ricardo? Até você tem. Camila faz você limpar às vezes, então esse é o melhor produto que você pode encontrar para você limpar a sua caixa de gordura. Eu queria agradecer imensamente aí a Fernanda pelo apoio, por estar com a gente aqui no programa Faça Algo, tá bom? No final do programa a gente tem um sorteio também de um produto da Ecoville. Pensou em limpeza, pensou Ecoville, ok? Estamos recebendo hoje aqui, meus amigos, quem está chegando agora, né? Nosso convidado especial de hoje, doutor professor Paulo César Braga, ele que é professor de diversas universidades aqui da nossa região e está batendo papo com a gente aqui, falando um pouquinho sobre questão eleitoral, questão constitucional. Tem chegando várias perguntas aqui, doutor. Vamos lá. Liga para cá, viu, gente? Deixa o seu número aí no final do programa, temos vários sorteios para fazer para vocês. Carlos Eduardo Rodrigues. Se fizer propaganda dentro de estabelecimento público é legal? Porque acaba até atrapalhando os funcionários, deixando todos constrangidos. Se não pode, como que denuncia? Parabéns a todos pelo programa e manda um abraço para o senhor. Carlos Eduardo Rodrigues. Obrigado, viu, Carlos? Bom, obrigado, Carlos, pela pergunta. O espaço público não pode receber propaganda eleitoral, né? A Justiça Eleitoral está atenta a tudo isso. Eventualmente, se isso acontece, se isso aconteceu, pode ser denunciado no Ministério Público Eleitoral ou na própria Justiça Eleitoral. Do município. Do município. Tá aí, Carlos. Fez propaganda, manda bala, denuncia lá. Roberto do Barbim, manda um abraço do Dr. Paulo pra gente aqui do programa. Pergunta se no dia da eleição pode levar uma colinha. Parabeniza a gente pelo programa, a gente que agradece você pela participação. Roberto, pode levar? Pode levar uma colinha, César, se você até me permite, pode e deve, né, levar uma colinha, isso não há empecilho algum.
Só não pode esquecer de uma coisa, hein? Pode levar a colinha, mas não pode fazer o selfie lá na hora que estiver votando, que aí é crime, né? Por conta da sigilosidade do voto. Então, mas a colinha pode levar sim, não tem problema nenhum. Inclusive, nós podemos até relembrar aqui que o primeiro voto vai ser para deputado federal, foi uma inversão essa eleição, né? Sim. Historicamente sempre foi ao contrário. Esta eleição, seu primeiro voto é deputado federal, o segundo voto é deputado estadual. Aí temos 2 vagas para o Senado. Né? Então são 2 vagas que vai estar em disputa. Depois nós temos um voto para governador do estado e finalmente um voto para presidente da República. Né? Então é importante levar uma colinha, até para você estar preparado. Cabo Corse, nosso grande amigo Cabo Corse, nosso colega de trabalho lá, vereador aqui, foi diretor do PROCON muitos anos, já esteve aqui, é um faça algo. São Paulo recebe 34% de toda a arrecadação, né? O estado mais rico da federação, né? Os outros estados pagam mais para os funcionários públicos. Por que isso? Né? Por exemplo, é um juiz aqui, né? Nós sabemos que juízes promotores em São Paulo têm uma média salarial abaixo de muitos estados, né? O senhor tem conhecimento disso? Tenho, isso realmente é algo que não é só no executivo, mas também no judiciário, em relação a outros estados da federação, que a renda é muito menor e a remuneração é maior. Em todos os casos tem que respeitar o teto constitucional, o teto previsto na Constituição. É uma questão de valorização, né? Isso é uma opção política de valorização do servidor público, dos agentes públicos de modo geral. Tá bom, obrigado, viu, Cabo, pela sua pergunta, é importante a sua participação. Quem quiser mandar pergunta pra gente, manda aí. Doutor, como o senhor analisa a situação do direito público no Brasil? Olha, César, o direito público no Brasil nunca passou uma experiência tão concreta, tão real como agora, né? Eu digo sempre o seguinte, o direito constitucional está em teste, né? Porque vamos relembrar, uma propagação muito grande. Para os mais jovens aí, vamos relembrar um pouquinho a nossa redemocratização, até para poder dar uma esclarecida. O senhor conhece bem o direito, conhece bem essa questão pública, né? E fala um pouquinho da nossa redemocratização para cá, os testes que a gente vem sofrendo aí no nosso direito público. Aí. Bom, se nós pensarmos, vamos pensar a partir de 85, embora a Constituição seja 88, mas a partir de 85 começa toda a história da questão o processo efetivo de redemocratização do Brasil. Bom, você tem um presidente eleito. Vamos lá, Tancredo Neves foi eleito em 1985. Concorria com Paulo Maluf. Tancredo Neves da oposição e Paulo Maluf da situação, pelos militares. Uma eleição indireta pelo colégio eleitoral, isso é importante dizer, né? Não foi uma votação popular, mas uma eleição pelo colégio eleitoral, e Tancredo Neves é eleito juntamente com José Sarney. Não toma posse. Não toma posse. Quem toma posse é o vice. E aí uma curiosidade, já vinha o primeiro teste do direito constitucional. Se o vice pode tomar posse sem que o cabeça da chapa tivesse tomado posse. Porque Tancredo não chegou a tomar posse. O Supremo Tribunal Federal, diante do momento político, entendeu que sim, Sarney toma posse. Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente da República eleito diretamente pelo voto popular após esse período de reconstrução da democracia. Não conseguiu chegar ao término do mandato, houve um processo de impeachment, foi afastado e Itamar Franco assume e conclui o mandato eleitoral. Fernando Henrique Cardoso é eleito e um pouco antes do término dos 4 anos consegue passar a emenda da reeleição. É outro teste o direito público brasileiro, que não tinha a reeleição para cargos executivos. Para cargos executivos. Presidente, prefeitos e governadores, meus amigos, não podiam ser reeleitos. Não podiam. Naquele momento. Aí passou a emenda da reeleição e a partir daquele momento os prefeitos, governadores e presidentes puderam disputar a reeleição dentro do mesmo cargo. Dentro do mesmo cargo, sem necessidade de se afastar do cargo. E aí Fernando Henrique é reeleito. Bom, vem o presidente Lula, é eleito, reeleito e faz a sua sucessora, Dilma, que é eleita, em 2014 é reeleita e não consegue chegar
ao término do mandato, novamente sofre um processo de impeachment, que, a par de qualquer questão política, um processo extremamente controvertido, mas há o processo de impeachment, Dilma é afastada e o Michel Temer, o atual presidente, assume para a conclusão do mandato eleitoral. Então você veja que num período de pouco mais de 30 anos, 33 anos, nós tivemos 2 processos de impeachment. Isso tem um lado bom, significa que as instituições estão funcionando e que a Constituição conseguiu sobreviver a tudo isso. Tem o lado ruim, a instabilidade política. Não, e dentro disso teve uma colocação do telespectador que mandou pra gente aqui, eu vou procurar o nome dele aqui, que é do STF, né? Quando o Lewandowski fatiou o impeachment. Eu acho que isso aí foi um golpe duro para quem entende o direito constitucional. Então, o que ele fez? Ele separou o impeachment da então presidente Dilma e permitiu que ela disputasse as eleições. Inclusive, ela está aí disputando as eleições para o Senado em Minas Gerais. Né? Não estamos fazendo aqui, falando de partidos, estamos falando da questão constitucional do que eles fizeram. O Fernando Collor sofreu impeachment, tem que ficar 8 anos afastado e inelegível, de acordo com a lei. Né? E aí, de uma forma inusitada, que não dá para entender, né? Inusitada, foi fatiado aí o processo de impeachment da então presidente e ela manteve os direitos políticos. A meu sentir, com todo respeito ao ministro do Supremo, é uma decisão manifestamente equivocada, talvez um golpe constitucional, né? Porque você cassou o mandato presidencial, mas manteve os direitos políticos em manifesto afronta à Constituição. Como consequência lógica do impedimento de Dilma, era também a suspensão de seus direitos políticos por 8 anos, tal como aconteceu com o Fernando Collor. Sim, não estou falando especificamente no caso dela, falando geral. Sim. Acho que tem que ser pro resto da vida. Acho que tem que ter aí uma modificação nesse sentido, né? Tem que ser pro resto da vida. Acho que você é um agente público, foi eleito, a população confiou em você. Você está desempenhando um papel, um mandato, e você comete um ilícito, você tem que perder seus direitos políticos de ser candidato pro resto da vida. A nada. Né? E não 5, 7, 8, 10 anos. Mas isso é foro íntimo, né? Uma opinião pessoal. Sim. Doutor, ficha limpa. Também tem várias perguntas aqui. Como que o senhor avalia a questão da ficha limpa, né? Que teve um impacto direto aí nas eleições, pelo menos por enquanto, né? Eu avalio a lei da ficha limpa de uma forma muito positiva. A lei da ficha limpa foi um grande avanço na democracia do Brasil, um grande avanço para a sociedade. E é uma lei que pegou. É uma lei que pegou, o Poder Judiciário tem sido fiel à lei da ficha limpa. E então eu vejo com bons olhos essa questão das inelegibilidades decorrentes dos impedimentos previstos na lei da ficha limpa. Então hoje eu acho que nós já tivemos uma melhora na vida política, uma melhora até da qualidade dos políticos como decorrência dessa lei da ficha limpa. Então eu particularmente acho que foi um grande avanço e que não podemos retroagir, não podemos fraquejar, flexibilizar porque é o fulano, aqui independente de questões partidárias, nós temos que assegurar que a lei da ficha limpa seja cumprida com todos os rigores que ela tem. É uma lei dura, mas que deve mesmo ser assim. Isso é importante para a moralização da administração pública, da política. Então, eu particularmente aplaudo a lei da ficha limpa. Bacana. Deixa eu chamar mais apoio cultural. Chegou mais um recadinho aqui, ó. O pessoal lá do Flashback, né? Lima, a última festa do ano, dia 6 de outubro, tá? DJ Marcelo Tripinha, vai ser lá no VIP Eventos, é isso? Então 2 convites, estão mandando pra gente aqui, 2 convites aqui pra gente sortear também no final do programa. Então nós temos aí almoço lá no restaurante Machado Espinhé, temos um aromatizador de ambientes da Ecoville, super especial. Nós temos também
uma chuleta, é isso? Chuleta para 2 pessoas lá no Recanto Castelinho, né, para você ir lá experimentar lá. E temos também um par de convites, são 2 convites aqui, é isso? Para a última festa do ano, dia 6 de outubro, uma festa especial lá no espaço VIP Eventos. Tá bom? Vai ser lá em Jaguariúna esse evento aqui, tá bom? Pessoal que está acompanhando a gente em Jaguariúna, ó, liga para cá, deixa o seu nome aí para a gente sortear no final do programa. É isso? Vamos para o nosso último apoio cultural e voltamos já com o nosso último bloco aqui, batendo um papo aqui com o doutor e professor Paulo César Braga. Voltamos já. Precisando de quem entende de óculos de verdade? De um lugar onde você encontra grandes marcas, ótimos preços e facilidades na hora de pagar? Você precisa da Ótica Elis. Mas ficou difícil ir até uma de nossas lojas? Não tem problema. Acesse óticaelis.com.br, escolha o modelo e receba no conforto do seu lar. E se precisar de um reparo, aqui você encontra profissionais treinados para realizar esses ajustes. Venha nos visitar. Ótica Elis, uma visão mais à frente. Quem diz que a sorte não sorri para todos? Lotérica Tradição. Aqui todo mundo ganha. Na Lotérica Tradição você encontra modernas instalações, ambientes climatizados e diversos tipos de serviços. Recebimentos de contas, boletos, saques, depósitos e jogos. Lotérica Tradição. Jardim Triunfo em Pedreiras. Telefone 19 3893 5877. Atendemos também Lotérica Camilo da Sorte 1, Rua Antônio Pedro, no centro. Telefone 19 3893 3252. Venha contar com a sorte. Bar e Restaurante do Penhé. Almoço de segunda a sábado. Disque entrega 3893-3128. 3893-3128. Comida caseira, marmitex. Toda sexta-feira, vaca atolada. Rua Cananéia 310, Jardim Triunfo. Estamos de volta com o nosso programa Faça Algo. O Fernando ligou para cá, o Fernando aqui da cidade de Pedreira, mora ali nos prédios do Morumbi, falando o seguinte, que os Estados Unidos é considerado a democracia mais estruturada do mundo e que ela elegeu um presidente com apenas 271 votos no colégio eleitoral. Então, a população dos Estados Unidos votou em Hillary Clinton. Ela teve o maior voto da população americana. Então, é difícil um pouco de entender os Estados Unidos, mas funciona assim. Lá, os eleitores votaram mais na Hillary e menos no Trump. Mas os delegados do colégio eleitoral, que lá funciona assim, são delegados pelo país inteiro, acabaram elegendo o Donald Trump por 280 e poucos delegados, um pouquinho mais do que ele precisava. Então, vocês veem que algumas comparações entre o Brasil e os Estados Unidos não são muito pertinentes, porque a população lá queria a Hillary Clinton, mas os delegados que votaram lá acabaram elegendo lá o Donald Trump. Então, os abraços aqui, a Sinésia de Pereira, Isabel de Lima, Baixinho da Educação, o Antônio de Souza, o Tonhão, lá do Bela Vista, lá da Bela Padoca, a Dona Maria Antonieta, Juliana Nascibem, Sebastiana e Pedro Volpato também, mandando um abraço para o programa. A gente quer mandar um abraço para o Claudinho Cassiano, que está sempre acompanhando o nosso programa, o pessoal da Prefeitura lá de Pedreira, de Jaguariúna, de Amparo, Tarcísio Chavegato, David, Bigu, obrigado aí pela sua audiência. Doutor, a pergunta que veio bastante também é o que pode e o que não pode nessa eleição, né? E a questão das doações, né? Sim. Acho que é até bom para esclarecer, dá tempo ainda, até o final de semana, se você tem um candidato ou candidata que você é simpático, né? Sim. E quer doar, essa eleição tem uma característica diferente. Fundo partidário, né? Tem alguns também que abriram mão do fundo partidário, alguns candidatos que a gente sabe que abriram mão do fundo partidário, que entenderam que é um absurdo o dinheiro público financiar a campanha. Mas essa eleição não pode dinheiro de empresa. Isso. É só pessoa física. Então, explica para os amigos o que pode e o que não pode e como é que é doação de campanha. Bom, isso é muito importante, né? A doação é livre, você, contanto que tenha a maioridade civil, você pode fazer a doação, mas as eleições agora de 2018, pela primeira vez nós não vamos poder ter, você disse bem, a doação de pessoa jurídica, né? Então o empresário, seja lá qual empresa for, empresa individual, não importa, pessoa jurídica não pode fazer doação. E a pessoa física pode fazer doação até o limite de 10%
conforme a sua declaração de imposto de renda do ano anterior. Então, você pega a sua declaração 2017, vê lá qual foi a sua declaração, a receita, calcula 10% disso é o que você pode doar. E dentro desses 10% também você pode doar mais de um, não há impedimento, mas respeitado o limite de 10%, né, sob as penas aí de ter que lá depois dar explicações à Justiça Eleitoral. Então, esse ano só a pessoa física é que pode fazer lá a sua contribuição. Outra mudança também foram as regras, né? Tem muita coisa que não pode mais, né? Essas eleições, por exemplo, o candidato que tem um poder aquisitivo bastante elevado, ele pode gastar o que ele quiser, não pode mais. Ele também tem um limite. Isso foi muito saudável, essa limitação de valores, para impedir o abuso do poder econômico. Porque senão, César, o candidato mais favorecido, mais rico, vamos chamar assim, ele se vale do poder econômico que tem e faz lá os gastos que quiser, ainda que seja dele, particular. Isso prejudica aquele candidato que tem uma boas ideias, que quer disputar, mas não tem recursos. Tem recursos. Então, eu acho que foi a melhor mudança que se fez, a questão da doação. Uma outra coisa que nada é perfeito. Então, aí a questão do fundo partidário. O dinheiro público financiando campanha eleitoral, eu acho que não é uma coisa boa. Se você fizer uma verificação na Europa, você não tem isso. Né? O direito europeu não trabalha com isso. Os Estados Unidos também não. Os Estados Unidos também não. Então, aqui no Brasil, isso é algo que nós podemos rever. Afinal de contas, salvo engano, são acho que R$1 bilhão, 1,7. É muito dinheiro que poderia estar sendo usado em outras coisas e não no fundo partidário. Então, eu acho que a política tem que ser feita a partir da doação espontânea de seus simpatizantes e do candidato dentro daquilo que prega a Justiça Eleitoral. Nem mais, nem menos. Sem dinheiro público e dentro de uma limitação. Antes do intervalo, eu fiz uma pergunta para o senhor, estão me cobrando aqui. Pena de morte. Favorável ou contra? Sou contra. Uma opinião minha particular, eu sou manifestamente contra a pena de morte. A pena de morte não vai solucionar a criminalidade no Brasil, como não solucionou em nenhum país do mundo. Nós temos um sistema penitenciário ruim, um sistema penal que também não é dos melhores, não recupera. Nós temos um sistema prisional que, muito pelo contrário, leva o infrator a condições ainda piores, empurra a criminalidade. Essa é a grande verdade. Mas a pena de morte, eu sou manifestamente contra a pena de morte. E não é a solução. Não foi em nenhum país e não será aqui no Brasil a solução para a criminalidade que alcança índices inimagináveis. Né? Acho que o Brasil é a segunda ou terceira maior população carcerária, se eu não me engano. Segunda, os Estados Unidos em primeiro. E a Rússia em segundo. Acho que a Rússia passou a gente e o Brasil está em terceiro. Está em terceiro. Eu fiz agora em julho, se me perdi, uma pesquisa recentemente, foi até apresentado em um trabalho internacional sobre isso. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo e gasta 2 bilhões de reais por ano. Cada preso custa R$ 2.400, quando um aluno na rede pública custa 2.200. Algo está errado, né? Dr. Maurício Marçom, numa inauguração no último sábado aqui em Pedreira, falou uma coisa importante no final da sua fala, que enquanto os países, o Brasil também, estiverem preocupados em construir novos presídios, não estão preocupados em construir novas escolas. Sem dúvida, sem dúvida. O papo correu muito rápido, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Queria pedir para a Natália trazer aqui para a gente fazer o sorteio e queria que o senhor aproveitasse esse momento, nas suas considerações aqui, esse espaço, para falar um pouco do seu sentimento em relação aí às eleições, já que o nosso programa é ao vivo hoje. Nós temos uma reprise no próximo sábado, às 9 horas da noite, às 21 horas, excepcionalmente esse período, por conta da propaganda eleitoral, nós estamos reprisando às 21 horas. E no domingo, viu, doutor, às 9 da manhã. Então tem gente que vai estar assistindo a gente antes de ir votar, exercer a sua cidadania. A volta agora? Então, desculpa, o horário eleitoral acaba quinta-feira, depois da manhã. Então, no sábado estaremos de volta às 20h30, às 8h30 da noite.
e no domingo às 9 horas da manhã. Queria que o senhor aproveitasse a oportunidade para passar aí do seu coração as informações aí para quem está em casa. Pois não, bom, primeiramente eu quero agradecer, César, pelo convite. Foi uma honra estar aqui com você. Quero fazer um agradecimento especial também aos queridos amigos Flávio Paceta e Fabrício Rosa, lá da Unifage, pela confiança, e dizer o seguinte, César, um apelo que eu faço ao telespectador, a todos vocês que acompanharam e que eventualmente vão acompanhar a reprise. Nós só temos um caminho de salvar o país, pela política. Somente a política pode nos levar para tempos melhores. E eu faço um apelo, um pedido, se você me permite, se o telespectador me permite, para que no domingo, dia 7 de outubro, vá votar, vá às urnas. Muita gente, eu não vou votar em branco, vou votar nulo, depois eu justifico. Eu quero pedir a você que está nos assistindo, dê a sua contribuição na democracia, na cidadania, vote, mas faça um voto consciente. Lembre-se de que a sua maior ferramenta de construção da democracia para um Brasil melhor, para um futuro melhor, é através do voto. Através do voto consciente. Do voto consciente. É aquele voto desapegado daquelas promessas, daquelas falácias, da amizade. É o voto daquele que apresentou a proposta que mais lhe convenceu. É importante verificar também o histórico do candidato, o histórico do seu partido. Vamos fazer um país melhor, é possível. E somente a política pode nos levar a isso. Somente o voto é que pode nos conduzir a isso. Então eu peço a você, compareça e vote. Nós vamos fazer o nosso sorteio. Ricardo, vem prestar um minuto só mais do programa. Estava conversando aqui com o doutor antes de iniciar. Eu fiz faculdade em Direito, em Espírito Santo do Pinhal, de 89 a 92. Eu me lembro que a Constituição foi em 88, no início das aulas em 89, um conterrâneo seu, professor Pedro José Santucci, que era diretor da PUC, que era meu professor de Constitucional em Pinhal, pediu que nós pegássemos uma caneta e um papel. E fez a seguinte pergunta. Tinha 218 alunos da minha sala, inclusive o Howard Barbudinho, era meu colega de sala, que tem um programa de esporte aqui no NG. Ele fez a seguinte pergunta: o brasileiro vota certo ou errado? Explique sua resposta. Então eu me lembro que, na sua totalidade, a maioria dos alunos da minha sala escreveram que o brasileiro vota errado. E cada um fez a sua fundamentação. Eu disse naquele momento, eu era bem mais jovem, em 89 eu era bem mais jovem que eu sou hoje, 30 anos mais novo, eu coloquei que nós votávamos certo, na minha visão lá atrás, e continuo pensando assim ainda hoje. E como o doutor falou, quando você vota de acordo com a convicção de que aquela pessoa que você escolheu vai fazer o melhor para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Então, votem, gente, votem certo, de acordo com a sua convicção. E existem muitas outras coisas além da eleição. Não é? A eleição, ela não acaba com tudo. A gente vai até colocar um post no final do programa que eu recebi. Queria que o senhor me ajudasse aqui no nosso sorteio. Então vamos lá. Fui chamado no palco, o professor falou que eu respondi certo, viu, Natália? Que o brasileiro vota certo, não vota errado. Até que a gente tem um processo democrático bem sólido, né? Vamos lá, então. Primeiro, um almoço para 2 pessoas no bar e restaurante Machados Pinhé. Ok? Manuel dos Santos, final do telefone 7229, é isso? Manuel dos Santos ganhou um almoço para 2 pessoas no bar e restaurante Machados Pinhé. Tá bom? Comida caseira especial. Ela fala com a Alessandra lá, você vai ver que delícia que é a comida deles lá, tá bom? Vamos lá, doutor? Mais um? Vamos lá. Um aromatizador de ambientes da Ecoville. Nossa parceira, nossa patrocinadora, a Ecoville, a Fernanda. Pensou em limpeza, pensou em Ecoville, ok? Juliana Nascibem, 1808, é o final do telefone, 1808. Juliana Nascibem ganhou um aromatizador de ambiente lá da Ecoville. Mais um, doutor? O que vai agora, Natália? Uma chuleta para 2 pessoas com acompanhamento, tá? Só as bebidas à parte, lá do Recanto Castelinho. Fica ali na entrada do Barbinha, aqui na cidade de Pedreira, tá bom?
Vale a pena, viu, gente? A gente vai lá daqui a pouco. Santa Parpinelli Nunes. Final do telefone 2187. A Santa Parpinelli Nunes ganhou lá uma chuleta para 2 pessoas lá no Recanto Castelinho. Agora são 2 pares, é isso? Então vamos lá, doutor. Primeiro, um par, né? Vamos sortear um par de convites para a última festa. Lá no espaço VIP, eventos na cidade de Jaguariúna. Gentileza do Walter. Do Walter? Gentileza do Walter, nosso amigo Walter. Obrigado, viu, Walter? Cristiano Bombonati, final do telefone 3567, ganhou lá um par de ingressos. É nosso xará, viu? Cristiano César Bombonati. Um par de ingressos lá para curtir a última festa no VIP Eventos lá em Jaguariúna, tá bom? Mais um par, é isso? Regina Marcato, final do telefone 2056, Regina, ó, vai curtir uma super festa lá no espaço VIP Eventos, dia 6 de outubro, é isso? 6 de outubro, véspera das eleições, vai lá, curte lá e depois vai votar, tá bom? Regina Marcato, final do telefone 2056. Eu vou terminar sentado no sofá aí junto com o doutor, viu, Ricardo? Pode ser? Vamos mudar um pouquinho hoje? Ah, é? Pra gente ficar aí, doutor. Tá bom. Vamos sentar aqui para conversar um pouquinho, tá? Tem esse post aí tá na tela aí, ô Ricardo? Tá? Tá em casa esse? Gente, é isso aí, ó. Pode voltar pra gente aqui, ó. É preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições. Qual que é o pedido que nós fazemos hoje, né, doutor? De paz acima de tudo, De né? paz, na política, de paz. né? De paz, né, Sem Natália? ódio. De respeito à opinião do outro, né? É. Nós sabemos que hoje existe um território livre. Conversei isso com o Ricardo antes de iniciar o nosso programa, que chama internet. Chama Instagram, chama Facebook, mídias sociais. É um território livre. E como sendo um território livre, nós temos que ser muito cuidadosos com as nossas colocações. Nós temos que ser amáveis, temos que aceitar a opinião dos outros. Dia 7, nós vamos definir o futuro do Estado e do Brasil, né? Se tiver o segundo turno, uma nova oportunidade dia 28 de outubro. Mas deputados e senadores, a eleição está liquidada no próximo dia 7. E nós todos vamos nos encontrar, nós que estamos nos vendo agora, né? Na padaria, no supermercado, num clube, numa festa, num baile, num velório, né? Então a gente vai estar se encontrando, a vida da gente vai continuar daqui pela frente, independente de quem ganhar a eleição para presidente, governador, deputado e senador. E é importante que nós tenhamos essa consciência, né, doutor? É muito importante. O discurso de ódio não faz bem para ninguém. Não faz bem nem para quem faz o discurso e muito menos para o Brasil. A vida segue, né? Nós temos que seguir, César, independente de lado, de posição, unidos. É isso, unidos. gente. Seja lá qual for o seu somos trabalho, unidos, dia unidos. 8 de outubro você vai acordar de manhã e vai trabalhar. O professor vai dar aula, né? Caminhoneiro vai dirigir o caminhão, quem trabalha no serviço público vai trabalhar. Por favor, eu peço a vocês, né? Vamos ser tolerantes, vamos ser condescendentes, vamos ser, sabe, respeitosos com as colocações, tá bom? Faça uma boa escolha. Nós aqui do programa Faça Algo, em meu nome, da Natália, do Ricardo, do Gui, do Nando, enfim, da família do SRTV, da família do Faça Algo, desejamos a vocês uma eleição tranquila, calma, em que o respeito seja permanente, em que as pessoas tenham o seu direito de ir e vir e votar em paz, sem que sejam importunadas por ninguém, que é importante isso também. Existe aí uma gama de pessoas aí que está na intolerância. Tem gente que não está à vontade nem no seu grupo de amizade para comer uma pizza, mas no churrasco, para falar da sua opção política. Gente, por favor, vamos mudar essa página, vamos mostrar que nós estamos preparados e temos maturidade para a democracia. Tá bom, Ricardo? Desculpa de me avançar um pouquinho, mas é importante que a gente tolere e saiba respeitar a opinião dos outros, né? Quando você vê pessoas com bandeira na rua, com bottom, com camiseta, respeite, não seja desrespeitoso, não xingue. Tem gente trabalhando, ganhando o seu pão nisso também. É isso. Tá bom? Eu quero aproveitar, se me permite, dizer, parabenizá-lo e parabenizar a SRTV pela iniciativa, pela proposta. Nós precisamos disso. Né? Nós é que somos agradecidos, né, Natália e o Ricardo, pela oportunidade de nós fazermos esse programa aqui, que tem por objetivo trazer pessoas boas, falar de coisas boas, entidades boas e produzir coisas positivas para a sociedade. Esse é o objetivo do programa Faça Algo. Tá bom? Agora, o apresentador César Camilotti também tem a sua opinião, tem o direito, como o doutor
Paulo também tem, como a Natália tem, como o Ricardo tem. Nós somos seres humanos que fazemos nossas escolhas, com quem casamos, de que forma educamos nossos filhos, qual a religião que a gente pratica, não é? É isso. Quais são as roupas que nós usamos e quem são os nossos candidatos. Tá bom, gente? Então, uma eleição feliz a todos. Tem uma coisa importante do doutor que eu não perguntei para ele, mas nós conversamos antes do programa. Ele é São Paulino. É isso aí. Sábado, né? O pessoal que está acompanhando a reprise hoje, à tarde já teve o jogo do São Paulo e do Palmeiras. Nós ganhamos o jogo, graças a Deus. Estamos na liderança outra vez. E é isso, né, Ricardo? Então, gente, um abraço a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa Faça Algo. E agradecimento especial ao doutor que esteve aqui hoje. Muito obrigado. E aí, Natália, parabéns obrigado, pela nossa entrevista de hoje. Um abraço a todos. Viu? Fique com Deus. E põe o posto para terminar aí, Ricardão. Bota uma música bacana aí. É preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições. Um abraço. Até a próxima semana, se Deus quiser.